Muito boa tarde a todos, eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudos sobre Espiritualidade. Estou feliz em ter você aqui mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, agradeço muito sua participação. Este é um canal onde eu procuro trazer alguns estudos sobre a espiritualidade, não é? Falar sobre alguns autores, trazer alguns temas que eu considero pertinente, não é? Para mim e para compartilhar com outras pessoas, né, nessa estrada de espírito imortal que somos. Hoje eu vou falar do último caso aqui da minha pesquisa do livro Loucura e Obsessão, de 1986, escrito por Divaldo Franco, através de Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno Miranda. Hoje nós vamos tratar do terceiro e último caso do livro, o caso do Aderson. Já estou preparado aqui com a minha xicrinha de café. E adianto a vocês, né, que talvez esse vídeo fique um pouco mais curto do que o último caso, né? Falamos do Lício, falamos do Carlos e agora nós vamos falar do Aderson. Tudo bem? O Aderson, na sua encarnação, ele era autista, né? E nas palavras de Bezerra de Menezes, ele estava sofrendo um fenômeno auto-obsessivo. Fenômeno este que eu já vou explicar melhor, tudo bem? E antes de começar propriamente a falar do caso do Aderson, não é? Aqui nós vamos tratar especificamente do autismo do Aderson, está bem? Isso não quer dizer, tá, que esse tipo de autismo, as causas que levaram o Aderson a ter essa disfunção, esse problema na sua psique, seja uma regra. Não vamos nos esquecer, falar de espiritualidade é falar de infinito. Portanto, o assunto nunca se encerrará. Sempre estaremos descobrindo coisas novas, não é? Assim como a ciência moderna, né? Uma hora temos um ponto de vista, depois temos outros, é natural, porque essa é a lei da evolução. A minha opinião hoje, com 30 anos de idade, não significa que será a mesma com 60 anos de idade. Não é verdade? Então vamos lá. A primeira observação que eu quero trazer é essa. A segunda observação que eu quero trazer. Alguns autistas, não é, sofrem dessa deficiência da psique por motivos de evolução do espírito, tá? Esse não é o caso de Aderson, mas pode acontecer de um espírito ser muito evoluído e o corpo físico, né, o cérebro físico, que é um tanto quanto primitivo, né, nesse planeta que nós vivemos, de provas e expiações, não dê conta de suportar a luz do espírito. Então ele pode vir sim, por ser um espírito evoluído, ele pode vir e ter uma experiência na carne como autista, porque o corpo não deu conta, né, de receber tanta luz, né, porque o espírito ele é luz em sua essência, tá bom? Então o caso do Aderson não é esse caso, tá? Só para deixar explicado para vocês, não é uma regra. Beleza? É um caso específico. Vamos lá. Bom, voltando à observação dos trabalhos ocorrendo no terreiro, muitas mães desencarnadas levavam seus filhos vivos em semidesdobramento enquanto as entidades cantavam e tocavam os tambores para atendimentos diversos. Olha que legal isso, gente, que eu queria compartilhar. Muitas mães, não é? Terreiro. Muitas mães desencarnadas, não é? Elas tinham desencarnado, tá bem? Mas, mesmo no plano espiritual, mesmo na erraticidade, elas ainda amavam seus filhos, não é verdade? E alguns deles estavam vivos. E era o caso da mãe do Aderson. Aderson estava vivo e sua mãe havia desencarnado. E aí olha que interessante, ela ia até ele em espírito, ele estava vivo, não é? Aderson, autista, né? Sofria de um autismo severo. Aí o que acontecia? Ela, com a ajuda dos mentores, desdobrava o perispírito do Aderson e levava para o terreiro. Tá bem? Para ele receber atendimento.
para ele receber atendimento. O amor de mãe aí, não é, que atravessa as fronteiras entre mundos, literalmente. Esse paciente, Aderson, a visão dos mentores que contam a narrativa, foi conduzido até o círculo e denotava uma demência adiantada. Sua face estava pálida e ele não percebia o local em que estava. Era portador de um autismo em nível avançado. Então, assim, ele na carne era um autista e quando ele era desdobrado, o perispírito dele também estava numa situação de demência. Ele não se percebia, tá? Dava para perceber na aparência perispiritual dele que ele não tinha noção de onde ele estava. Parecia, de primeiro momento, que o perispírito de Aderson estava numa situação de vegetação, num estado vegetativo, enquanto pontos eram entoados ao redor de congás cheio de imagens de todo tipo. Então, o terreiro de Umbanda, para quem não conhece ou para quem tem curiosidade, o que acontece? O espírito ele é levado ao centro da roda, tá? O espírito ele é levado ao centro da roda e os medianeiros, não é? Os trabalhadores, eles fazem cânticos, não é? Ou seja, eles entram numa sintonia vibratória, está bem? Para fortalecer o trabalho espiritual. E tem um congá. Congá é uma espécie de altar. Congá no terreiro de Umbanda é uma espécie de altar que ele vai, que as vibrações energéticas vão se centralizar ali. É como se fosse um condensador energético, tá? E a respeito dos congás, né, eu quero trazer aqui uma observação. Como a pesquisa foi feita dentro de um terreiro de Umbanda, eu acho que é interessante trazer essa observação. Alguns espiritualistas divergem quanto à necessidade dos cultos ritualísticos. Legal? Algumas informações novas que nos são trazidas, principalmente através do canal Casa Plataforma de Oração, no YouTube, vocês acham? Que eu já citei, e eu incentivo todos a conhecerem, inclusive, dizem que hoje não são mais necessárias práticas ancestrais e ritualísticas, magísticas, como essas usadas. Então ele vai dizer que o altar e os cantos hoje não são mais necessários, que tudo pode se fazer apenas através da mente, tudo bem? Mas é uma prática ancestral que muitos utilizam porque o altar serve de muleta psíquica para condensar toda a energia que vai precisar ser usada no trabalho, tá bom? Isso significa dizer que cada vez mais a mediunidade não vai precisar mais ser exercida com cultos exteriores, fantasias, colares, oferendas. Isso não é mais necessário, está bem? O que, numa época de transição planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, a mediunidade ela não vai mais precisar ser usada, ser utilizada com tantos cultos exteriores, fantasia, amuletos, talismãs, está bem? O espírito responde à ação mental, e tão somente à ação mental. Tá? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec traz essa informação, não é? Quando Allan Kardec pergunta se os talismãs e os amuletos interferem, eles influenciam nos espíritos. E eles dizem, e o Espírito Verdade responde que não, que o que vai influenciar é o pensamento. Então, assim, é o seu pensamento na sua guia, é o pensamento que vai trazer proteção, não é a guia em si. É o pensamento que a guia traz proteção. Sacou? Não é ter a guia que vai trazer proteção. É o pensamento de que ela vai ter proteção. Logo, apenas o pensamento basta. Entendem o que eu quero dizer? Vamos continuar. Beleza? Mas eu acho necessário trazer também a informação desse livro aqui, ó. Esse livro é de Norberto Peixoto, tá? Ele se chama Apometria e Umbanda, tá bom? Ele é uma trilogia escrita trazida pelo espírito de Ramatiz, espírito de altíssima evolução, que vem ajudando aí a gente aí a nos esclarecer cada dia mais, não é? Então eu vou citar aqui.
Enquanto isso, no livro Umbanda e Apometria, Ramatiz explica que o Congá, um terreiro de Umbanda, ele é um altar com imagens e objetos e é o local sagrado, tá? Os rituais usam o Congá como ponto máximo de convergência vibratória. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Mas isso, alertam os espiritualistas mais modernos, trata-se tão somente de muletas psíquicas ao que muitos se acostumaram, pois são práticas vindas de muitos séculos atrás, tá? Mas conforme nós vamos evoluindo, essas práticas exteriores ficam cada vez menos necessárias, tá bem? E longe de mim criar polêmica, tá? Entre os cultos de candomblé e umbanda, mas o meu papel aqui é trazer os conhecimentos da universalidade dos espíritos, tá bem? E os conhecimentos novos, atualizados, nos dizem que estamos partindo aí rumo a um novo tipo, não é? De sessões mediúnicas, tá bom? Vale lembrar que estamos falando de infinito e o que hoje é feito pode ser mudado, alterado, não é verdade? Ramatiz hoje tem uma opinião, Bezerra de Menezes hoje tem uma opinião, Jesus hoje tem uma opinião, em 2023. Isso não quer dizer que daqui 1.000, 2.000, 5.000, 1 milhão, 2 milhões, 3 trilhões de anos, a opinião seja a mesma, não é? Então vamos abrir a mente. A ideia aqui é a gente expandir a consciência, não é se fechar num sistema de crença, está bem? Eu não preciso, por exemplo, concordar com Jesus, Bezerra em tudo, não é verdade? Tenho o meu livre-arbítrio, mas eu reconheço que são espíritos muito mais evoluídos que eu, então, né, se faz necessário eu aprender com eles. Mas isso não quer dizer que a opinião deles hoje vai ser a mesma daqui 14 bilhões de anos, não é verdade? Afinal, quem tem todo o conhecimento do universo é só Deus. Nós estamos sempre em evolução. Porque falar de Deus é falar de infinito. Vamos lá. Vamos voltar ao caso do Carlos, né? Na narrativa de Carlos, eu disse que o Bezerra de Menezes alerta para o fato de que muito mais importante do que as beberagens e os banhos de erva, é necessária uma mudança interna, né? É necessária uma mudança comportamental. É essa verdadeira mudança que vai trazer ao indivíduo uma melhora. Eu trouxe isso nas palavras de Bezerra de Menezes e agora eu gostaria de trazer a opinião de Ramatiz a respeito do assunto, tá bom? Bom, vamos lá. O livro Apometria e Umbanda, através de Ramatiz, vai dizer que as ervas, tá, aplicadas no terreiro, que vão ser usadas no caso de Aderson, que foram usadas no caso de Lício, no caso de Carlos, ele vai dizer o seguinte: as ervas têm grande capacidade curativa e seus princípios químicos atuam na cura de moléstias a nível etérico. Lembra que eu falei para vocês do corpo etérico? O corpo etérico é um corpo de carne, onde está a sede do nosso chakra, a sede do nosso ectoplasma e, portanto, aonde reside a proteção do nosso sistema imunológico. Tá? Para falar de duplo etérico, peço a vocês que voltem lá no vídeo. Meu corpo sutil, meu corpo físico, minha única herança, os 7 corpos sutis. Então ele vai dizer o seguinte. As ervas atuam, tá, no duplo etérico. Então, o que acontece? Quando o paciente chega lá com uma enfermidade muito forte, o Ramatiz diz que as ervas atuam nesse nível etérico e refazem o equilíbrio do corpo físico. Entendeu? Tanto que eles perguntam depois, mas a prece não é o suficiente? E aí o Ramatiz responde, concordamos com a eficácia da prece. O espiritismo, né, e o Ramatiz vão dizer isso, a eficácia da prece. Concordamos com a grande eficácia da prece, que quando emanada com uma súplica e renúncia, se transforma em um potente radiotransmissor. Ou seja, se você emana uma frequência de onda X, você atrai essa frequência de onda X. Não é verdade? Que Jesus disse, pedi e obtereis, bater e abrir-vos-á. Beleza, mas o Ramatiz diz também, é importante se ater ao fato de que há
pacientes muito perturbados e abalados. Então se faz necessária com a tamanha necessidade de ajuda que necessitam, recurso que propicie um alento imediato, para que, vencida essa etapa de dor, a imobilização mórbida possam esses filhos se utilizar aí da prece. Então, basicamente, Bezerra de Menezes e Ramatiz, eles vão dizer que sim, que o mais importante é a mudança comportamental, né? É a mudança de perspectiva frente ao problema, não é? É a evangelização. A evangelização no quê? Sem fanatismo, de uma maneira madura. Fazer o bem de uma maneira madura. Exercer os cultos de uma maneira madura. Só que o Ramatiz alerta, quando o consulente chega no terreiro de Umbanda e tá muito mal, a gente fala assim para usar ervas e beberagens, porque aquilo vai trazer um alívio imediato pro paciente, entendeu? Mas esse é um meio, não é um fim, tá bom? Eu achei necessário trazer todas essas informações antes da gente falar do caso do Aderson, tá bom? Vamos voltar à narrativa agora. Bom, enquanto isso, mães desencarnadas levavam os filhos vivos em semi-desdobramento, enquanto as entidades cantoavam e tocavam os tambores para os atendimentos. Como já foi dito, né, o Aderson, em desdobramento, apresentava um estado vegetativo, né, não sabia-se o que estava acontecendo, né, ele era portador de um autismo num nível muito avançado. Os ritmos da dança e das palmas das mãos pareceram aos poucos penetrar nele, como se arrancassem ele do fundo de um abismo interior em que se encontrava. Então ele sofria de um autismo na carne. Quando ele foi desdobrado, ele estava completamente pálido, não entendendo o que estava acontecendo no estado vegetativo, mas no terreiro de Umbanda, né, como eles usam as palmas e os cânticos, aquilo penetrou vibratoriamente no perispírito dele, trazendo algum lampejo de consciência. Tá bem? Então, o que acontecia era que Aderson, embora não mostrasse melhora na questão cerebral do ponto de vista psiquiátrico, no plano espiritual a história era outra. Pois a mãe dele já estava levando ele em desdobramento para o terreiro de Umbanda há 6 meses. Olha que interessante, gente. Ele estava recebendo, no plano físico onde nós estamos vivendo, tratamento psiquiátrico. Até o momento ele não tinha recebido nenhuma melhora. Tô dizendo que tratamento psiquiátrico para autista não funciona? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Só estou querendo trazer o ponto de vista espiritual da questão. Apenas isso, tá bem? Então, o que acontece? Até o momento, na carne, parecia que ele não tinha havido melhora por parte dele, do ponto de vista psiquiátrico. Só que fazia 6 meses que a mãe dele já estava levando ele em desdobramento para o terreiro de Umbanda. Então, ele já vinha tomando passes, tratamento. E os passes e a magnetização fluídica ajudava o quê? A atrapalhar a interferência direta dos seus obsessores. Vamos desenhar. Então, você tem aqui o Aderson em desdobramento, tá? O corpo perispiritual do Aderson se mostrava há 6 meses em estado vegetativo, tá? Conforme era dado passes nele, né? Conforme passes eram dados nele, isso criava uma camada de ondas energéticas, né, benéficas para ele, que o protegiam dos desencarnados que queriam o quê? Influenciar ele. É tudo uma questão de onda magnética, entendeu? Comprimento de onda, pensamento, comprimento de onda. Então o que acontece? Embora os inimigos não tivessem cessado suas cobranças, encontravam dificuldade de sintonia, embora as ondas psíquicas perniciosas ainda permanecessem. Entendeu? Então ele recebia passes. Sabe quando você vai no centro espírita e eles te dão um passe?
Eles reequilibram seus chakras, eles atuam na sua frequência e isso faz com que interrompa a frequência que um espírito desencarnado possa estar tentando te influenciar. Vocês estão me compreendendo? Lembra naquele vídeo que eu falei para vocês que o universo é como se fosse uma música? Hoje, qual é a música que o meu cérebro está tocando? Será que ela encontra a nota que eu tô tocando aqui no cérebro, encontra a harmonia com a nota que eu tô recebendo? Quando ele dá um passe, ele altera a frequência de pensamentos. E aí isso corta a conexão com os pensamentos perniciosos que ele estava recebendo de espíritos desencarnados. Me fiz entender? Espero que sim. Bom, além disso, os passes e o tratamento dificulta a vibração doentia que o próprio Aderson emitia para si. Então, o que acontece no caso dele? Não era só os perseguidores que estavam tentando influenciá-lo. Era o próprio Aderson. O próprio Aderson trazia a consciência culpada. E isso fazia com que, depois de um tempo, ele mesmo neutralizasse o benefício do passe que ele recebia. É por isso que eu falei naquele vídeo que chama Ajuda Espiritual, Igrejas Católicas, Congregações Cristãs, Terreiros de Umbanda, que isso são medidas paliativas. Os passes são medidas paliativas. Eles funcionam por um tempo, mas como o Aderson não mostrava alteração na sua vibração, os passes aos poucos deixavam de fazer seu efeito. Então eles traziam benefício momentâneo, mas como o Aderson estava preso na sua consciência culpada, e a gente já vai saber por que isso aconteceu, os passes funcionavam por algum tempo, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. O autismo, aqui é uma observação do Bezerra de Menezes, tá bom? O autismo auto-obsessivo, do ponto de vista do ser, espírito imortal, era ocasionado por um muro consciencial que ele mesmo criou para fugir de si. Aderson, devido a condutas em suas vidas pregressas, hoje, em espírito, hoje na carne, o que ele fez? Ele criou em volta dele um muro consciencial que fez com que ele se fechasse para o mundo exterior. Está bem? E aí o Bezerra continua. É um vigoroso processo de auto-obsessão, no qual o espírito abandona, por assim dizer, a consciência da vida e os interesses objetivos dela recorrentes. Então Aderson se fechou no próprio mundo, tá? Isso acontece geralmente com espíritos que mantêm ou mantiveram intensa atividade mental criminosa durante muito longos anos. O delito cometido em vidas passadas pode até ficar ignorado das demais pessoas da sua atual reencarnação, que participam de sua vida, mas ele não se oculta da consciência do próprio delinquente, que entra num ciclo de culpa e autopunição, criando paredes em torno da sua consciência, fugindo desesperadamente para dentro de si. Vamos lá. O que aconteceu? Eu acho que já ficou bem claro, né? O que estava acontecendo com o Aderson, mas eu vou desenhar porque eu fiz uma observação aqui, ó. O eu consciente conhece e registra todos os crimes. Então, o que eu quero dizer? Você tem o eu consciente, é o espírito mais... Peraí. Você tem um corpo, nós temos, a princípio, nós temos mais, mas a princípio nós temos 7 corpos sutis.
tá bem? Nós temos um corpo que chama corpo mental. É o corpo mental, tá bem? É um corpo onde fica registrado muitas coisas das nossas encarnações antigas. Nós temos o corpo mental, e aí nós temos o corpo perispiritual, e aí nós temos o corpo físico. O que acontece? Aderson, numa vida passada, cometeu muitos crimes, está bem? E isso fez com que esses crimes ficassem registrados no seu corpo mental. Tá bem? Corpo mental. O corpo mental, por sua vez, é subdividido entre corpo mental superior e corpo mental inferior. O corpo mental superior conhece as leis que regem o universo. As leis universais estão dentro desse corpo. Então, lá no fundo, nós temos esse código que permeia essa vida, que não é um caos, se manifesta através de símbolos, nesse corpo mental superior. Seria o eu divino. O eu divino. Por que divino? Porque está relacionado com a criação, o criador de tudo. Então, nós temos no corpo mental um código de leis que estão latentes lá. Por isso que quando a gente faz alguma coisa, lá no fundo, a gente sabe se a gente está fazendo é certo ou errado. Porque nós temos dentro de nós um código de leis universais. Leis estas que estão contidas aonde? Aqui, no Cabala. Não só aqui, tá? Mas quais são elas, Celso? Lei da causa e efeito, que eu falo bastante aqui. Lei do amor. Lei do progresso. Né? Lei da reprodução. Lei da conservação. Lei da destruição. Lei da igualdade. Lei da liberdade. Lei do trabalho. Lei da destruição, acho que eu já falei. São leis que regem o universo. Tá? Elas estão contidas no nosso corpo mental superior. Mas prestem atenção, gente. Pelo amor de Deus, vamos devagar. Eu citei apenas os nomes das leis, tá bom? Lei da evolução, lei do amor, lei da destruição, lei da causa e efeito, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição. Gente, eu vou trazer no canal com mais calma o que significa essas leis, tá bom? Cuidado, tá? Porque agora eu só passei o nome das leis para vocês. Qualquer conclusão precipitada acerca do nome das leis, se ela é influenciada por uma visão estreita de espiritualidade materialista, pode levar-nos a conclusões precipitadas erradas. Por enquanto, o que eu quero que vocês guardem? Eu quero que vocês guardem que nós temos um corpo mental superior, e nesse corpo mental superior existem os códigos universais, as leis universais estão lá, estão contidas lá, tá bom? Toda vez que nas nossas encarnações nós transgredimos ou atuamos positivamente sobre elas, isso vai ficar registrado. Aonde, Celso? No corpo mental inferior. Tá? Corpo mental inferior, onde os Exus atuam. No corpo mental inferior está todos os seus débitos e todos os seus créditos. O que isso quer dizer? Tá lá tudo que você fez na sua encarnação, todas as encarnações pregressas, tá bom? Tô me fazendo entender? Se tiver muito complicado, vocês me falam, beleza? E deixem nos comentários aí. Mas é importante a gente falar sobre isso, tá? Porque, enfim, eu estou me propondo a trazer esses conhecimentos, tá?
Então vamos lá. Então aí o que acontece? Falando do Aderson. Cometeu crimes, delitos em vidas passadas, transgrediu várias leis universais, isso ficou gravado no corpo mental dele. Ele desencarnou, está no perispírito. O delito está no corpo mental. Quando ele voltou para a carne, o que a mente dele fez? Se fechou. Numa tentativa de fugir da transgressão que ele mesmo causou às leis universais. Alguns vão dizer leis de Deus, leis herméticas, o que for, tá bom? Vamos continuar. No caso específico de Aderson, a ocorrência se expressou em sua psique, trazendo à tona o fenômeno autista. Mas isso não é uma regra, tá bom? Condutas criminosas pretéritas podem ensejar outros conflitos da psique, tá bom? O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que o Aderson é autista, mas esse é o caso dele. Não significa que todo mundo que fez o que ele fez na encarnação passada vai ser autista. Como eu já falei no começo do vídeo, tem espíritos evoluidíssimos que nascem como autista. As causas, não saberia dizer para vocês, tá bom? O que eu consigo falar é que estamos falando do caso de Aderson. E já vamos saber o que Aderson fez para buscar fugir de si mesmo, né? Num fenômeno auto-obsessivo que se traduz hoje na medicina moderna com o nome de autismo auto-obsessivo, tá bom? Condutas criminosas pretéritas podem ensejar outros conflitos da psique, não necessariamente autismo, como depressão grave, complexos de culpa, pessoas que se acreditam perseguidas, desconfiadas, pessoas que inclusive podem até chegar ao suicídio e a enlouquecer, tá? Porque a psique está tão afetada por causa da transgressão às leis universais que é o corpo de carne, ele tenta expurgar isso aí, mas não aguenta. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Bum, 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 bum. Vamos voltar. Vamos voltar, tá? Legal. Aderson, na encarna... Então, olha o que ele fazia, gente. Vamos apagar aqui. Porque essa informação é de altíssima importância para todos nós. Todos nós. Nossa, Celso, o que será que o Aderson fez para ficar desse jeito? Que crime ele cometeu? Deixa eu só tomar um cafezinho antes. Nossa, Celso, que crime que o Aderson cometeu para ter um autismo nesse nível, né? Que já tá 6 meses aí sendo desdobrado pela mãe, tomando passe e a coisa não se resolve. Sabe o que ele fez? Aderson, na encarnação passada, espalhava calúnia, levando pessoas à infelicidade, difamando contra famílias que invejava, e infamando pessoas a quem odiava ou sentia inveja. É isso aí mesmo. É isso mesmo que vocês ouviram. Esses foram os crimes de Aderson. Espalhou calúnia, levando pessoas à infelicidade, difamando contra famílias a qual invejava. E aí vocês vão me dizer, nossa, mas isso é tão normal no mundo. Tanta gente faz isso. Pois é. Para vocês verem o nível evolutivo do mundo que nós estamos. Olha o que aconteceu com o Aderson. Não é à toa que a espiritualidade está me intuindo a trazer esse estudo para vocês. Porque num planeta como o nosso, isso é a coisa mais normal. As pessoas fazem isso direto, né? E aí o que acontece? A pessoa desencarna e vai para uma dimensão não tão legal. E aí ela fica assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não matei, eu não roubei, eu paguei meus boletos, paguei todos meus boletos. Nunca deixei uma conta atrasada, por que eu tô aqui? Complicado, né? Então, o que acontece? O que os espíritos estão tentando fazer agora, né?
nessa transição planetária, porque nós vamos deixar de ser planeta de provas e expiações para ir para um planeta regenerado. Eles estão tentando mostrar pra gente, falar, olha gente, tem coisas que vocês estão fazendo aí que vocês acham que não é tão grave, mas traz problemas. Beleza? Então o Aderson, na encarnação anterior, ele espalhava calúnia dos outros. Então o que ele fazia? Ele queria ficar com uma mulher, por exemplo, e a mulher era casada. Na época não tinha telefone nem nada, o pessoal se comunicava por cartas. Ele escrevia uma carta dizendo que a fulana estava tendo relação sexual com tal. E aí o marido recebia a carta e falava, o que é isso? E aí ele começava a criar dentro de famílias, enfim, problemas familiares. Entendeu? Espalhando calúnias. Sim, esse foi o crime de Aderson, meus amigos. Não matou, não roubou, não participou de crime organizado, nada disso. Espalhou calúnia. E aí eu quero entrar numa reflexão com vocês. Tem gente hoje na internet que vive disso. Fica difamando, caluniando. A pessoa cria um canal no YouTube e em vez de querer esclarecer as pessoas e ajudar as pessoas, o que ela faz? Ela pega vídeos debochando dos outros, difamando os outros, contando mentiras sobre os outros. Como é que você acha que é a situação dessa pessoa quando ela desencarna? Eu não quero botar medo em ninguém, gente. Só que, assim, a gente precisa conversar sobre isso, esclarecer esse debate. Porque tem gente que passa uma encarnação inteira difamando e caluniando o outro. E isso traz consequências graves. Porque o Aderson, vamos continuar aqui, o que acontece? O Aderson, num desses casos aí que ele estava difamando, um homem casado cometeu suicídio. E em outra ocasião, uma garota cometeu suicídio. Porque o que acontecia? Ele espalhava calúnia e aí o homem ou a mulher que se suicidou via sua vida ser, tipo assim, todo mundo acreditava na calúnia que ele espalhava e a pessoa desesperada morria. E sim, gente, o Aderson foi responsável, sim, por esses suicídios, pela atitude dele, tá? E aí o que aconteceu? Essa foi a sua conduta até o final da encarnação. Então ele passou tipo assim 30, 40, 50 anos fazendo isso. Quando ele envelheceu, ele não melhorou, ele não mudou, ele continuou sendo a mesma pessoa. Entendeu? Entenderam? Por isso que Jesus nos fala, não é? Amai-vos uns aos outros. Perdoe seus inimigos. Não é verdade? Isso é balela moralista? Não, gente. Isso é para nossa proteção, para a gente evoluir, para a gente conseguir sair de um mundo como esse que a gente vive, que é um mundo totalmente corrupto, né? Olha o mundo que a gente vive, pelo amor de Deus. Trabalho escravo, preconceito, guerra. Então, né, vamos continuar aqui, senão eu vou ficar... Então vamos lá. Essa foi a sua conduta até o final da encarnação, quando, ao se deparar com a vida após a morte, encontrou suas vítimas em sofrimento e ódios profundos. Tá bem? Então, por exemplo, ele levou muitas pessoas à infelicidade. Nem todas perdoaram ele. Lembra daquela coisa que eu falei no caso de Lício, que tinha gente que quer fazer justiça com as próprias mãos? Isso acontece. Entendeu? Isso acontece. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Porque daí o que aconteceu? O Aderson desencarnou. E quem que estava esperando por ele na erraticidade? As pessoas que estavam nutrindo um ódio por ele feroz. Que culpavam ele por toda a desgraça da vida delas. E aí o Aderson, ao se deparar com essa realidade extrafísica, ver que a morte não existe, expandir a consciência, o corpo mental inferior já tinha registrado tudo, né? O corpo mental. Ele bloqueou a sua mente. Bloqueou a sua mente. Quando ele se conscientizou do tamanho do mal que se rendou, ele se fechou na sua mente. E aí, o Bezerra de Menezes, ele vai falar uma coisa muito importante, tá? O Aderson, quando ele desencarnou, ele viu seus inimigos, né? E ele sofreu perseguição das pessoas que estavam falando,
que estavam culpando ele por toda desgraça, né? E ele não demonstrou arrependimento honesto em nenhum momento. Então, assim, ele passou a encarnação inteira difamando, caluniando pessoas. Algumas pessoas desencarnaram. E quando ele desencarnou, essas pessoas foram atrás dele. E ele não demonstrou arrependimento. Tá bom? Porque o Deus, uma das leis que Deus se manifesta é a lei do amor. Quando o espírito demonstra, por menor que seja, por mais besteira que ele tenha feito, um arrependimento sincero, ele recebe ajuda. Talvez não a ajuda do jeito que ele queira, mas vai receber ajuda. E ele não demonstrou. Ele sofreu perseguição no plano espiritual e não mudou. Continuou sendo assim. E aí o que aconteceu? Pela imposição da lei de evolução, que é uma outra lei universal, ele foi levado à reencarnação. Então o que aconteceu, gente? Não são todos os espíritos que desencarnam, e agora essa mensagem é para os espíritas, tá? E umbandistas, e enfim. Não são todos os espíritos que desencarnam e vão para uma colônia, e vão para um umbral, nada disso. Tem espírito que fica pela crosta terrestre, não se arrepende do que fez, e aí sobre eles é imposto a lei da evolução. O que a lei da evolução faz? O planeta Terra que nós habitamos, ele tem uma força dentro dele, uma energia dentro dele que se chama força telúrica. Força telúrica. O que essa força telúrica faz? Ela é uma manifestação da lei de evolução. Então, de tempos em tempos, ela puxa os espíritos que estão na erraticidade para corpos físicos. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vamos devagar. Eu vou falar melhor sobre isso em outros vídeos. Mas saibam disso. Lei da evolução. Uma consciência que se manifesta fora do corpo. Ter uma experiência carnal faz parte da lei da evolução. Todos nós estamos em evolução. Eu vivo hoje, como Celso, com 30 anos de idade, estou em evolução. O espírito de Aderson também está sujeito à lei da evolução. Ele não se arrependeu, os perseguidores estavam lá. Ele não se arrependeu. O que aconteceu? A força telúrica da Terra, pela manifestação da lei da evolução, que é uma lei universal, puxou ele de volta para um corpo de carne, no qual ele se fechou dentro da sua consciência para fugir dos seus algozes e da sua própria consciência. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Eu não marquei o número das páginas, então eu não sei se eu já falei ou não falei. Gente do céu, me desculpa. Tá. Vamos lá. Quanto tempo tá dando? 40 minutos já, meu Deus. 40 minutos já. Meus vídeos estão ficando muito longos. Mas a informação se faz necessária. O conhecimento deve ser trazido. E vai ficar no YouTube. E eu queria lembrar a todos, né, que esses meus vídeos, eu não tenho pretensões aqui de ser profissional de nenhuma área. Eu não tenho pretensões financeiras nenhuma. A minha intenção é pura e justamente trazer um pouco mais de esclarecimento e conhecimento a quem se interessar. Então o vídeo vai ficar aí por 20, 30, 40 anos. Talvez quando você assistir esse vídeo, eu nem aqui esteja mais. Mas eu espero que se você estiver assistindo esse vídeo hoje, eu espero que essas informações te ajudem. Tá bom? Porque a minha intenção é ajudar, é esclarecer, é estudar, aplicar o conhecimento em mim e trazer o conhecimento para vocês. Fechou? Vamos continuar então. Bom, no atendimento ao Aderson, que ocorreria naquela noite no plano espiritual, Felinto preparava no ambiente uns equipamentos semelhantes a uns videocassetes modernos. Tá bom? Então o que estava acontecendo? Tava lá o terreiro lá, né? Terreiro.
Felinto estava lá. Felinto vocês já sabem quem é, o assistente da dona Emerenciana. Bezerra estava lá. Emerenciana estava lá. Beleza? E aí, tinha um videocassete. Ele vai chamar de videocassete, né, gente? O livro é de 1986, tá? Ele vai chamar de videocassete. É um aparelho eletrônico, tá bom? Do plano espiritual. Que Como que eu vou explicar? É assim, gente. Muita gente acha que o plano espiritual, né, que quando desencarnar vai para uma dimensão celeste com anjos cantando, né, uma música celestial, uma coisa linda, aquela paz, aquela serenidade, tal. Isso existe? Existe, tá? É o reino do Cristo. Sim, é o reino do Cristo. Mas vamos pensar com uma clareza maior. Não existe só isso, tá? Existem dimensões. Tem o reino do Cristo que eu falei, que eu citei para vocês, que é assim? Sim. Mas existem dimensões muito mais próximas à crosta terrestre, gente. Tá? E aí o que acontece? Nem todo mundo tem evolução espiritual para entrar no reino do Cristo. Porque é uma questão de vibração. Lembra que eu falei para vocês que o amor de Deus, ele é infinito? Pois bem, nós só aguentamos algumas potências do amor. Não dá para o amor de Deus, que é infinito, vir sobre nossos espíritos de uma vez, porque ele iria dizimar a gente. Eu disse isso no último vídeo. Então o que acontece? Se eu sou uma pessoa que não tenho tanta evolução espiritual, a minha vibração, a minha frequência vibratória, ela não sintoniza com frequências de dimensões elevadas. É uma simples questão de física. Ora, se eu desencarnei e estou vibrando na frequência Y, e o reino de Deus, de Cristo, com os anjos e arcanjos, está vibrando numa frequência X, como é que eu vou entrar lá? Eu não aguentaria, o meu espírito não aguentaria. Não tem frequência vibratória. Por isso que eu digo, gente, vamos evoluir, vamos melhorar, vamos ser pessoas melhores, vamos mudar nossas condutas, vamos ser mais fraternos, vamos cooperar uns com os outros, vamos perdoar. Por quê? Pra gente conseguir ter frequência para entrar num lugar bom, para viver num lugar bom. Mas vamos lá. Tinha um videocassete lá, beleza? Vamos lá. Por que tinha um videocassete lá? Como eu falei pra vocês, né, gente? Tem um monte de dimensão que tá próxima à crosta. E eles usam tecnologia parecida com a nossa. Porque assim, o que acontece? O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, na questão 85, ele diz que o mundo espiritual pré-existe ao mundo físico. Então, se a gente parar pra pensar, presta atenção. Questão 85 do Livro dos Espíritos. O mundo espiritual, o mundo espiritual, pré-existe ao mundo físico, que é o nosso. Então, se a gente parar para pensar com clareza, o nosso mundo físico é uma cópia do mundo pré-existente. O mundo real, digamos assim, entre aspas, né? É o mundo espiritual. O mundo físico, ele é uma cópia. Então, as invenções que nós temos aqui, gente, tipo trem-bala, avião, né? Todas essas invenções, elas são trazidas por nós através de intuições e inspirações que algumas pessoas da Terra têm de tecnologia que surgiu no plano espiritual antes. Tá bom? E vou mais longe. O que acontece? O trem-bala surgiu, acho que foi no Japão, né? O trem-bala foi uma intuição, uma inspiração somada, claro, aos conhecimentos científicos das pessoas daqui, de um aerobus que foi criado no plano espiritual. Então, no plano espiritual tem algo que chama aeróbus, que é muito mais rápido, que viaja sei lá quantas vezes na velocidade da luz. E aí o que aconteceu? Os cientistas da Terra, estudando muito o assunto, o que a espiritualidade faz? Olha, eles estão estudando, eles têm mérito. O cientista dorme,
ele é desdobrado, levado até o plano espiritual e os cientistas do plano espiritual passam a informação para eles. E aí eles voltam para o corpo físico com algumas impressões e algumas ideias e algumas intuições, que somado ao conhecimento que eles têm aqui, que eles adquiriram aqui, eles criam invenções. Vocês entendem? Então, o plano espiritual precede o físico. Então a pergunta que nós temos que fazer não é tipo assim, por que será que no plano espiritual tem videocassete? Não. O que a gente tem que entender é que tudo que está aqui nessa Matrix foi criada lá antes. Entenderam? Então tá. Eu já estou saindo do assunto, hein? Eu vim falar do Aderson, mas são muitas observações, né? São muitos parentes para a gente entender com mais profundidade como é que funciona toda essa questão espiritual. E eu estou aqui, né, à disposição para justamente trazer isso. Então vamos lá. Vamos lá. Pois bem, me perdoem. Desculpa aí a confusão. Vamos lá. Pois bem, o videocassete estava lá e a família de Aderson seria toda desdobrada durante o sono para serem levadas até lá. O espírito do Aderson, que na carne era autista, para surpresa de Manuel Miranda, ao ser despertado, mantinha o mesmo estado, como se estivesse com uma máscara, incapaz de refletir as emoções da vida. Sua face perispiritual se apresentava como a do corpo de carne, ou seja, desvitalizada e imóvel, como eu falei no começo do vídeo. Aderson mantinha-se num estado de desdobramento como ele estava na carne. Está bem? Emerenciana aplicou-lhe passes magnéticos, que eu já falei aqui, de desintoxicação na tentativa de retirá-lo daquele estado de hibernação profunda, no qual ele se recolhera buscando esconder-se da própria consciência. Vamos lá. Chegou a vez de Aderson realizar o seu progresso. Lei universal do progresso. Chegou a vez de Aderson sair daquele estado em que ele se encontrava. Tá bom? Eis que pudemos observar o diálogo que se seguiu. Emerenciana diz: Aderson, este é o dia do seu reencontro. Você tem compromisso com a sua vida e não poderá ficar indefinidamente detido na sua inconsciência. Todos nós aqui conhecemos a sua história, que você se recusa a admitir. Você, Aderson, já se suicidou em existências pregressas e deve à existência física vários anos que não cumpriu. Você matou seu corpo mais de uma vez, mas não morreu. Bom, em primeiro lugar, tá? Nem todos os autistas, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é do livro Loucura e Obsessão, tá bom? Trazida por Bezerra de Menezes. É o caso do Aderson, beleza? Pelo plano de vida espiritual. Bom? E aí o que acontece? Quando a emerenciana diz assim, ó, você deve à existência física vários anos que não cumpriu porque você se suicidou em encarnação passada, é importante esclarecer, tá? Para não ficar parecendo que, ah, meu Deus, o Aderson está sendo punido por Deus. Não, é tudo uma questão de perspectiva, tá bom? Ação de leis universais desconhecidas diante de nossa ignorância e desinteresse, tá? Então, o que acontece? Vou explicar para vocês. Nós temos o corpo físico, tá? Além desse corpo físico que nós estamos vendo aqui, né? Que vocês estão me vendo através dessa câmera aí, tem o duplo etérico. O duplo etérico é um corpo físico, tá? Ele é um corpo físico. Então nós temos dois corpos físicos.
No duplo etérico está o ectoplasma, a sede dos chakras e é responsável pelo nosso sistema imunológico. Tá bom? Emerenciana diz a ele: você deve à existência física vários anos que não cumpriu. O que acontece? Quando um ser humano encarna, ele tem uma programação encarnatória. Então, por exemplo, vamos supor que o Aderson, numa encarnação anterior, tinha uma programação encarnatória de 70 anos. Tá? 70 anos. Tá bom? O que acontece? Deus, na sua infinita misericórdia e amor, vai emprestar ao espírito de Aderson, para a sua evolução, o corpo físico e o duplo etérico. Se na programação encarnatória de Aderson ele tem que viver por 70 anos, o duplo etérico, corpo físico, tem uma carga energética de 70 anos, para viver 70 anos. É essa programação encarnatória que ele tem. Então o que acontece? Eu vou ler para ficar mais fácil. Habitantes do planeta Terra, um planeta de provas e expiações, no qual a maioria, quase toda, vem aqui para quitar débitos passados e evoluir, é dado, além do corpo perispiritual, porque o corpo espiritual ele é feito de matéria, de fluido universal, mas também do fluido do planeta Terra. Então, por exemplo, se você vai para Marte, o corpo perispiritual dos marcianos é diferente. Se você vai para Júpiter, o corpo perispiritual das pessoas que moram em Júpiter é diferente, porque ele é feito da matéria do orbe, além do fluido universal, que Allan Kardec chama de fluido universal. Então Deus, além de nos fornecer para o nosso espírito um corpo perispiritual, ele oferece um duplo etérico com uma carga energética compatível com o tempo que a gente vai precisar para evoluir. Portanto, gente, entendam uma coisa, tudo é emprestado de Deus, tá bom? Então, quando a pessoa se suicida, o que ela faz? Ela vai contra a lei do progresso, porque ela está viva justamente para progredir, tá bom? E ela vai impactar, quando ela retira a sua vida, ela impacta diretamente no corpo do duplo etérico. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que tudo no universo é compensação? Tudo tem que ser compensado? Vamos supor que uma pessoa tenha uma energia no duplo etérico, numa programação encarnatória, que tenha que durar 70 anos. Vamos supor que com 35 ela tire a vida física. Ela tire a vida física, se suicide. 35 anos de compensação por mau uso da energia do duplo etérico. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam o que eu quis dizer? O suicídio, ele é uma gravíssima, tá bom? É um crime muito grave perante a lei. Eu sei, é um assunto delicado, eu perdi amigos por suicídio, tá? Mas o conhecimento tem que ser trazido. O suicídio, ele é infringir a lei de uma maneira muito grave, tá? Então, o que acontece? O suicida, ele tem que compensar o tempo que ele viveria na Terra. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha 70 anos para viver e se mata com 35, ela vai ficar em regiões ruins, digamos assim, né? De uma maneira bem chula, por mais 35 anos. Porque ela tem que compensar o que Deus tinha dado para ela. Isso é uma regra? Com todos os espíritos que se suicidam é assim? Não. Não vamos nos fechar, tá bom? Em regras, assim, tipo, vai ser sempre assim. Não, mas isso acontece. Porque, volto a dizer, estamos falando de infinito, tá? Para Deus, nada é impossível, tá? Mas o que os espiritualistas nos trazem até os dias de hoje é que se uma pessoa tem uma programação reencarnatória de 70 anos e se suicida com 35, ela vai ter que compensar 35 anos, tá? Porque essa foi a energia que foi fornecida a ela para ela ter no duplo etérico. Então, minha gente, eu peço desculpas aí aos apologistas da liberdade, né? De usar, beber, gozar, fumar. Vocês estão infringindo uma lei, tá bom? Vocês não têm o direito de mutilar o corpo de vocês, seja se enforcando,
Seja dando um tiro na cabeça, seja bebendo todo dia, seja fumando todo dia, tá bom? O livre-arbítrio só vai até um certo ponto, ele é infinito para fazer o bem. Para se envenenar, não. Está bem? O que vai fazer? Eu não sou Deus, reclama com o pai. Não é verdade? Então, o que acontece? Né? O duplo etérico ele é emprestado, gente. Ele é a sede do nosso chakra. Entendeu? Como é que a gente vai destruindo ele cada dia que passa? Isso tem consequências. Lei da causa e efeito. Princípio hermético do ritmo. Tudo no universo se compensa. Tá? Compensação. Você tirou daqui, abruptamente, antes do tempo, vai ter que compensar ali. Seja a vida, seja o que for. Tá bom? Quero que isso fique bem claro, tá bom? Todos os espíritos, ao passarem por uma experiência terrena, trazem consigo uma programação reencarnatória, uma espécie de ficha, tá? De procedimento contida, uma espécie de ficha de procedimento no qual está contida algumas experiências que o espírito deverá passar, tá bom? Alguns vêm para viver em poucos anos, outros vêm para viver em muitos anos, alguns vêm para terem algumas doenças, outros sem doenças, uma infinidade de coisas. Fora as coisas que serão atraídas ou inibidas pelo livre-arbítrio. Porque a programação encarnatória, ela não é algo taxativo, fechado e é isso. Não. O que acontece? Vamos supor, uma pessoa numa encarnação passada fez alguma coisa e programou-se para ela numa próxima encarnação que com 40 anos ela ia desenvolver um câncer. Tá bom? Isso vai ficar registrado, sabe aonde? No corpo mental inferior. Isso fica registrado no corpo mental inferior. Então, no corpo mental inferior, vai ter um registro kármico ali de um câncer aos 40 anos. Tá? Isso está na ficha reencarnatória. Mas vamos supor que a pessoa, com 18 anos de idade, comece a fazer o bem. Comece a ser uma pessoa muito boa, mais do que o planejado. Então vamos supor que na última encarnação, ela cometeu atos graves, feriu leis, mas nessa encarnação ela tá assim, voando, melhor que o esperado, tá evoluindo muito. Buscando fazer reforma íntima, buscando ser uma pessoa melhor, buscando ser uma pessoa honesta, buscando ser benevolente, buscando ser indulgente, buscando ajudar, buscando, sem interesse, sem manipulação, nada do tipo. Pode acontecer. De aquela programação que a priori dizia que ela deveria ter um câncer aos 40, seja mudada. Então, ao invés de quando ela chegar aos 40 ela pegar um câncer, pode ser que ela tenha algum problema de pele, alguma coisa mais leve. Por exemplo, pode ser que você teria que perder um braço, aí você só perde um dedo, tá? Esse assunto dos karmas, eu vou falar melhor quando eu falar sobre os Exus. Tá bom? Eu tô recebendo uma intuição muito forte para falar sobre Jesus. Tanto é que eles estão me tirando aqui da concentração do caso do Aderson para falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas eu vou terminar o caso do Aderson, porque eu quero deixar registrado, né? Então vamos lá. Vamos lá. Tá bom, gente? Vamos entender, né? Vamos entender que o planeta Terra é uma matrix. O seu corpo, ele é feito e ele é elaborado por espíritos superiores. Se vocês se acham donos dos seus corpos e acham que podem fazer o que quiser com eles, envenená-los, machucá-los ou qualquer maneira de abusar dos seus centros de força, eu sinto lhes dizer, isso trará consequências. Pois a lei determinará a compensação do que lhe foi emprestado. Tá bom? Tô dizendo aqui. Vamos lá continuar. O Aderson. Emerenciana despertou Aderson e disse: este é o dia do seu reencontro. Você tem compromisso com a vida e não poderá ficar detido na inconsciência. Você é suicida e se recusa a admitir. Você tem um débito com a sua existência na carne. Manuel Filomeno Miranda, um dos espíritos que traz a obra pelas mãos de Divaldo Franco, não se conteve e diz:
Fiquei chocado com aquela afirmação que Emerenciana fez. Ou seja, ele ficou chocado com a Emerenciana chegar para ele e falar: você é um suicida, lembre-se que você é um suicida. Manuel Filomeno não se conteve. Fiquei chocado com aquela afirmação. Eu tinha sido informado que ele tinha desencarnado por apoplexia. Ou seja, um derrame. Apoplexia é como se fosse um derrame, né? Embora os profissionais da saúde hoje não usem mais esse nome. Então o Manuel Filomeno ficou assim, tipo assim, como assim a Emerenciana tá falando pro Aderson que ele se matou, sendo que eu fui informado que ele tinha tido um derrame? Ao que Dona Emerenciana, interrompendo as reflexões, continuou o diálogo. Aderson, você matou o corpo, no entanto continua vivendo. Recorde-se, Aderson, suicida. Você é um suicida. O choque produzido pela voz energética da mentora fez o espírito agitar-se. E rompendo aquela cadeia mental imobilizante, exclamou: não! Não me mate! Não me matei! Eu nem esperava! Eu não queria morrer naquele dia! Eu não me matei! Dona Emerenciana conseguiu a ruptura que desejava na consciência de Aderson, pois agora ela conseguiria arrancá-lo daquele mundo cruel que ele mesmo criou para si próprio, e aí sim ele teria uma abertura no diálogo. Vocês entenderam, gente? Ela precisou ser incisiva com ele e falar pra ele, você, pra ele acordar, porque ele tá aqui num sono profundo, né? Ele se recusa a admitir, né, que em encarnações passadas ele tirou a própria vida. Tá bom? Olha pra vocês verem o problema que o suicídio traz, tá? Então o que acontece? A Emerenciana teve que falar com ele com uma certa veemência, não é? E aí ele acordou: não me matei, eu não queria morrer, não me matei, tudo bem. Aí ela conseguiu, arrancou ele daquele mundo cruel que ele criou pra si, e agora ela conseguiria falar: sim, Aderson, você se matou. Você matou seu corpo mediante os tóxicos que você ingeriu ao largo do tempo em decorrência do seu egoísmo e dos monstros que deu guarida em seu mundo mental. Gente. Vocês se lembram daquela obra famosa do Chico Xavier que ele trouxe, Nosso Lar? Vocês lembram que o André Luiz fala? O André Luiz foi um médico, né? Quando ele desencarnou, ele foi para o umbral. Quando ele foi para o umbral, ele escutava as pessoas gritarem para ele: suicida! Suicida! E ele não entendeu na época. Ele conta em Nosso Lar, eu não entendi. Mas ele tinha... O comportamento dele durante a encarnação foi o que alguns espiritualistas vão chamar de suicídio indireto. É um comportamento egoísta, a pessoa só pensa em si e fica utilizando tóxicos. Quando desencarna, vai para uma dimensão inferior para pagar esses débitos, para depois vir o esclarecimento. Celso, isso é uma regra? Acontece com todo mundo? Não, gente, eu tô falando de infinito, tá bom? Esse caso é do Aderson. Cuidado com as interpretações estreitas, vamos expandir a mente. Não vamos generalizar, tá bem? O universo é infinito. Mas, geralmente, é isso que acontece, tá? Pelo menos é o que os autores espirituais têm trazido até o momento. Vamos lá. Desculpa aí. Então, Dona Emerenciana continuou. Aderson, na encarnação passada, se não fosse por seu comportamento, você teria vivido por mais 10 anos. E o que você fez? Nutria dentro de você a inveja e a perversidade, totalmente distante dos sentimentos de humanidade, sem compaixão, sem amor. Viveu somente para si. E enquanto a vida te convidava a ser mais fraterno e servir ao bem, preferiu continuar o egoísta que era e acumulou como resultado disso mágoas e insensatez. Ao que Aderson reagiu: isso é mentira, ninguém me amou! Ninguém me amou! É nisso que você acredita, não é, Aderson? Mas você acha que ninguém te amou porque, na verdade, você nunca amou ninguém.
Você temia se doar aos outros e invejava aqueles que se amavam, porque você nunca acreditou que o amor pudesse existir e que alguém pudesse amar de verdade, porque isso não habitava seu coração. Você sempre repudiou essa ideia, porque na sua cabeça tudo era perversão, tudo era promiscuidade. Como você não conseguia amar, nunca acreditou que os outros fossem capazes disso. Aderson estava ofegante e apreensivo diante daquele diálogo que o surpreendeu e questionou: por que você me acusa dessa maneira? Não estamos te acusando. Desejamos que você enfrente os acontecimentos, a fim de que dele se liberte. E é preciso falar com veemência, querido irmão. Que você entenda logo para se libertar desse seu sofrimento, Aderson. Fugir de si mesmo ou anestesiar a consciência é inútil, pois que ninguém consegue. Onde você se refugiar, você continuará com você mesmo. Ainda estonteado, Aderson, utilizando das poucas forças que tinha, bradou: eu sou inocente! Você sabe que não é. Além desses, outros crimes te pesam a consciência. Você não só difamou e caluniou outros, mas levou pessoas ao suicídio com suas tramas. Portanto, além de ser um suicida, você também é um homicida. E enquanto não resolver seu problema, estará preso ao corpo dessa forma. Eles se mataram! Não foi por minha causa! Veremos, meu filho. Você mesmo constatará pela segunda vez. Vamos acompanhar alguns lances de sua última existência corporal que selecionamos para esse momento. Nesse momento, Manuel descreve que, a um sinal, passaram a fita gravada no aparelho e imagens passaram a se refletir na tela como se na terceira dimensão fosse. Ou seja, eles estavam no plano espiritual, mas as imagens começaram a passar na frente, no vídeo como se fossem imagens do plano espiritual, do plano físico. Tá bom? E aí eu quero, antes de continuar o diálogo, gente, eu quero abrir uma observação. Como que eles conseguiam fazer com que esse vídeo aqui passasse as imagens da vida pretérita do Aderson? E eu estudei o caso aqui e eu vou explicar para vocês. Veja. Com relação às imagens que apareciam no videocassete antigo, isso se deve ao fato de que no universo existem uma coisa chamada registro acástico, tá bom? Eu não vou me aprofundar no assunto, mas já é sabido em algumas casas espíritas que alguns médiums em transe mediúnico, né, normalmente aqueles que possuem evidência extrafísica, eles conseguem, eles ligam um condensador ectoplasmático. É uma tela mental. Então assim, o registro... Resumindo, o registro acástico, segundo alguns teosofistas, é um registro de tudo que acontece no mundo, no universo. É como se a gente vivesse num Big Brother Brasil 24 horas. E tudo que a gente faz fique registrado no éter, que eles vão que os teosofistas vão chamar de éter. Registros acásticos. Esses registros, eles são muito bem guardados e gerenciados por espíritos que a gente nunca ouviu falar, tá? Eles ficam guardados para justamente serem usados quando necessitados. Então, por exemplo, no centro espírita que eu frequento, o vidente, ele consegue usar esse condensador ectoplasmático. O que que faz? O obsessor chega lá e ele tá bravo. Não, por que isso? Por que não sei o que? Por que lá? Daí o que o vidente faz? Ele liga o condensador ectoplasmático, mostrando os registros acásticos do que o espírito precisa ver. E é o que estava acontecendo aqui. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então vamos lá. Tudo fica registrado no éter, tá bom? E aí os espíritos de altíssima hierarquia acessam e quando a ajuda se faz necessária, eles usam essas imagens, tá? E é por isso, por exemplo, quando um livro vai ser psicografado, às vezes o espírito que vai utilizar o médium, ele não viveu aquilo lá. Mas ele teve autorização para acessar alguns registros acásticos
e trazer esse conhecimento. Vocês entendem? Então vamos lá. Pois continuemos. Nas imagens, apareceu Aderson em sua encarnação passada. Não diz exatamente qual. Com 65 anos de idade, utilizando-se de cartas anônimas para difamar pessoas. Então assim, o cara chegou até o final da vida e não mudou, não quis melhorar. Sabe? Ele não quis ser não tentou até o final da vida. Tanto é que depois eu falei pra vocês, né? Ele desencarnou, os espíritos começaram a perseguir ele e ele não se arrependeu do que ele fez. Teimoso, teimoso. Enquanto as cenas se passavam, Aderson já estava desperto, né? E balbuciava defesas injustificáveis que iam do desespero à revolta e à blasfêmia. Então assim, ele não estava conseguindo olhar para si, se confrontar. Ele via as coisas que ele mesmo fez na encarnação anterior e não aceitava. Mentira, eu não fiz isso, é calúnia, blá, 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 blá. Então assim, ele estava numa negação, o Aderson estava numa negação tão grande que ele se fechou num autismo auto-obsessivo. E a Emerencina estava tentando ajudar ele. Tá bom? Durante as imagens que eram passadas, foi o suicídio de uma jovem que ele difamou, mediante uma carta criminosa, que mais o afligiu. Então assim, uma jovem se suicidou quando ele difamou ela na outra encarnação. E aí, ele parou de tentar se justificar, ele parou de tentar falar que aquilo era mentira, ele baixou a bola, cedeu e disse: tudo bem, parem com isso. Interrompam a peça condenatória. Eu não podia imaginar que no começo tudo chegaria a este ponto. Ah, então agora ele tá começando a... O que tá acontecendo, gente? Ele tá começando a aceitar que ele fez aquilo lá. Tá saindo da negação. Aí ele continuou. Na verdade, eu me vejo como a vítima, pois quando me entreguei a esta loucura, eu era e sou ainda mais infeliz do que as minhas vítimas. Eu me encontrava louco e não me queria deter. Ele já estava começando a aceitar, mas ainda estava se vitimizando. Ao que Dona Emerenciana redarguiu: agora que você sabe o que fez, reorganize a sua mente interior e reprograme a sua existência. Faça reparação às suas vítimas. Caso suas vítimas já se encontrem bem, faça reparação a outras pessoas. Vamos lá. A redenção consciencial num planeta de provas e expiações, cujos seres humanos se encontram aqui por laços kármicos, se conserta e se faz na ajuda ao próximo. Nesse caso, as vítimas diretas do Aderson já poderiam estar bem, já poderiam ter parado de perseguir ele. Mas isso não exime ele do conserto que ele tem que fazer. Lembra que é tudo uma compensação? Então, ele deve ajudar outras pessoas, como o próprio Jesus ensinou, não é? Para ele mesmo sair da prisão mental que ele criou. Aderson, no entanto, não havia entendido tudo isso e, ao ouvir o conselho de Emerenciana, perguntou: e o que eu posso fazer? Aí ela respondeu. Prestem bem atenção. Vamos lá? 1h20. Ai, meu Deus. Aderson não entendeu direito o que estava acontecendo e perguntou: o que eu posso fazer então? No autismo, que lhe toma a vida mental, após o cuidadoso exame que fizemos em seu cérebro físico, não encontramos lesões que o impeçam, a partir de agora, de manter uma vida com relativa normalidade. Os limites e os bloqueios que você lhe impôs são de ordem psíquica profunda, sem equivalentes danos nos equipamentos especiais que por ela respondem. Ou seja, o corpo físico está preservado e responde ao estímulo da sua mente, tá bom? Agora que o seu eu espiritual foi elucidado, foi trazido à luz, saiu desse complexo, seus neurosensores passarão a captar, lentamente, mas irão captar, né, as suas ideias, que elas começarão a fluir melhor, irrigando a sua mente e estimulando as atividades que oferecem o retorno ao seu equilíbrio mental. No começo, você terá apenas lampejos rápidos de consciência, até que você alcançará
dentro dos limites possíveis, o que lhe seja permitido em razão dos seus títulos de merecimento, que por enquanto não são muitos. Durante o seu sono, porém, você continuará recebendo estímulos de passes magnéticos em desdobramento. Aplicaremos no seu centro cerebral, ou seja, o chakra frontal, alguns recursos espirituais para te despertar e para despertar memórias bloqueadas e destravá-las. E em razão disso, seu centro motor ficará melhor. Então, aos poucos, não é? Com a ajuda do tratamento espiritual, ele iria começar a demonstrar uma melhora. Tá bom? Então, assim, a espiritualidade estava dando um empurrãozinho. Você não fique estacionado sem resolver o problema. Tá bom? Não espere por resultados miraculosos. O processo de reajustamento é lento. À medida que a consciência libera energias positivas, os ritmos da onda mental responsável pela ação coordenada entre a afetividade e a segurança canalizarão forças psíquicas para te restabelecer a saúde. E é isso, né, gente? Eu escrevi mais coisas aqui, mas eu acho que por enquanto é isso, né? Assim, o único requisito, né, para a gente procurar melhorar é o desejo de melhorar, né? O Aderson, ele estava fechado numa consciência culpada e ele precisou que a emerenciana viesse para ele e falasse para ele, ó, você fez isso, acorde. Teve que ser um choque, entendeu? No caso do Carlos, no caso do Lício, eles tiveram um diálogo com seus perseguidores. No caso do Carlos, não. No caso do Aderson, não. Ele teve que ver o que ele fez através de uma fita, foi um outro processo. Mas Deus faz tudo perfeito, não é? Então é isso, gente. Ela diz pra ele assim, do ponto de vista neurológico, não há qualquer lesão de consequência irreversível. As sequelas serão mais de ordem psicológica, como o efeito dos desmandos perpetrados que você fez na outra encarnação. E aí ele diz, e se eu falhar? Aí ela diz, repetirá mais uma vez uma experiência aflitiva em condições ainda menos favoráveis, já que não há exceção para ninguém. Pensar na possibilidade de fracasso é gerar um insucesso antecipadamente. Tenha bom ânimo e fé. Persevere. Renove o desejo interno de sair dessa situação e você conseguirá. Estamos aqui para te ajudar. Não existe orfandade no mundo espiritual. Entendeu, gente? Isso aqui vale para tudo, né? Na vida. Pedido de ajuda. Tudo começa com um pedido de ajuda. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Eu gosto de falar sobre isso quando eu falo da dependência química. Porque dependente químico, né? Alcoolista, viciados em drogas, eles precisam, enfim, ter perseverança no desejo de parar de usar. Porque é uma doença mental. E o único requisito para parar, para melhorar, é o desejo. Entendeu? Então, o que acontece? É o que ela fala aqui, ó. Ter bom ânimo e fé. Perseverar, renovar diariamente o desejo interno de sair dessa situação. E você considerar. Nesse caso, é dessa prisão mental que o Aderson criou. Mas aí a mensagem fica para todos aí. Levem para suas vidas o que faz sentido para vocês. Tá legal? Então, esse é o vídeo de hoje. Terminamos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Peço que dê um joinha, comentem. Vocês fazendo isso vai ajudar a divulgar o canal e os assuntos para quem se interesse. Pode ser que esse conteúdo ajude alguém. Tá bom? E eu espero que tenha ajudado você, assim como ajudou a mim e como ajuda a mim. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.